Olá, minha gente, é com enorme alegria e satisfação nessa noite tão especial que está se encerrando, né, o dia 20 de maio, o dia do pedagogo, o dia da pedagoga, e aí eu felicito a todas e todos que aqui se fazem presentes e que são formados ou que estão em formação na pedagogia, certo? Então, parabenizo e desejo aí um feliz dia de muitos saberes e, ao mesmo tempo, de muitas partilhas neste dia de hoje. Nós vamos dar início aos estudos, né, do livro Cartas a Cristina e vamos estar fazendo jus a este momento formativo, onde nós vamos estar nos ocupando de vivenciarmos esse momento de estudo, culminando com a nossa escrita, certo? Agora eu convido a Celeste para ela fazer o acolhimento, né, da gente, para que nós possamos iniciar o nosso estudo bem acolhido e, sobretudo, bem aconchegado e aconchegante nesse movimento de partilha de saberes. Então, Celeste, querida, é contigo. Boa noite às pessoas que se fazem de presentes. Vocês conseguem ver a tela? Pois bem, para a nossa acolhida, eu escolhi uma reflexão que vem de um site que se chama T-Stories. Acho que é assim que se pronuncia. É intitulado Só Sei Que Nada Sei. Sócrates foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, mas, por incrível que pareça, não escreveu nenhuma das suas ideias. De hábito simples e um tanto quanto misterioso, tudo o que sabemos sobre ele veio através do seu aluno Platão. Usando o método socrático, que envolvia muita lábia, o filósofo encontrava um estudioso e o fazia demonstrar todo o seu conhecimento. Depois, revelava a fragilidade desse saber e o especialista acabava concluindo que tinha muito para aprender. Segundo o raciocínio, admitir sua ignorância não seria uma derrota, mas sim a única forma de conhecer suas próprias fraquezas e ir em busca do conhecimento. Resumindo, segundo nosso amigo Sócrates, é preciso ser humilde, o suficiente para ter coragem de aprender, e no final das contas, o que importa mesmo é ser uma pessoa boa. Busque o máximo de conhecimento que você puder, mas saiba que os seus títulos não fazem de você melhor do que ninguém. Nas palavras de Cora Coralina, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. E é com esse acolhimento que eu espero que a gente aproveite bastante esse nosso encontro de hoje. Que lindo, Celeste. Celeste, você gostaria de falar algo sobre o que você acabou de narrar? Posso sim, com certeza. Bem, eu vou até puxar um pouco para a questão de Paulo Freire. Com certeza eu não o conheci presencialmente, né, em pessoa, mas através dos seus livros eu percebo o quanto ele é uma pessoa humilde e que nas suas vivências ele nos traz uma grande inspiração de uma pessoa forte e que através de seus conhecimentos a gente percebe essa questão da humildade. Nas suas escritas, das suas obras, a gente percebe isso. E Sócrates, ele era um filósofo que trazia muito a questão do diálogo, né? Os seus princípios vinham dessa discussão, do falar com o outro. E Paulo Freire, ele também traz isso a partir como a gente vê nos pré-colóquios, as rodas de conversas. Então, é bastante valioso essas duas questões, ser uma pessoa humilde, buscar conhecimento sim, mas
Sempre a gente se colocar no lugar do outro, exercer a empatia, a solidariedade, até para que esse conhecimento não seja algo restrito, mas sim algo que possa ser bem mais precioso, mais valioso, mais importante para todos nós. Que lindeza, Celeste. Parabéns, viu? Bom, eu gostaria de destacar brevemente a importância de Platão na vida do mestre Sócrates, né? Então, a partir do momento que Platão ele escreve as ideias do seu mestre e faz assim a socialização e deixa registrado, serve de exemplo para nós que estamos aqui presentes em um grupo de estudos e pesquisas, né, da educação em Paulo Freire. E com esta mensagem, Desligou o áudio, professora. O áudio. Vocês ouviram até aonde? Refletindo sobre o nosso projeto de pesquisa, sobre essa relação entre Platão e Sócrates. Certo, obrigada, Vivian. Então, né, a importância da gente registrar, aliás, a importância de nós estarmos em um coletivo chamado Grupo de Estudos e Pesquisas, nós devemos vivenciar a essência desse movimento duplo, do estudar e do escrever, né, do ler e do escrever. Por isso que eu estou sempre convidando vocês a se fazerem presentes nos espaços formativos, sejam nos eventos, em congressos, seminários. Nós agora, pelo Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, estamos tendo as oportunidades com os pré-colóquios, né, que são momentos de ensaios para vivenciarmos o grande colóquio que vai acontecer em setembro de 2024, presencial, na UFPE, e contamos, evidentemente, com a participação de vocês, né, com a participação deste coletivo, certo? E aí eu reforço a necessidade também de nos fazermos presentes nos pré-colóquios, né? Inclusive estes que são online, porque aí a logística e o custo-benefício demanda muito menos de nossa parte, né? Então, são oportunidades para que a gente possa imprimir a nossa marca, a nossa presença nos espaços formativos, certo? Gente, olha, eu gostaria de ressaltar que nós precisamos também nos implicarmos, sobretudo nas linhas de pesquisas que nós temos aqui no GPIF, certo? O GPIF ele é constituído por 4 linhas de pesquisas e todas e todos que chegam aqui são vinculados a uma linha, né? Saudações, Axa, querida, satisfação em tê-la aqui conosco. E aí, dentre as linhas, eu gostaria de fazer um destaque para a linha da educação integral, que nós temos como professor colaborador e coordenador da linha, o professor Miguel, Jeová Miguel, né, que ele está pretendendo fazer momentos de estudos mais específicos voltados para a educação integral. E aí, a educação integral e a educação, né, o movimento da pedagogia freiriana, evidentemente, tem tudo a ver, certo? Bom, como informes, eu destaco aí que nós precisamos nos implicar nas nossas linhas de pesquisas, que estamos vinculados ao GPIF, e também precisamos fazer jus, né, como o professor Ricardo acabou de colocar aí no chat, reforçando a necessidade de nos fazermos presentes também, participando ativamente com a apresentação de trabalhos, né, nos pré-colóquios que estão acontecendo, sobretudo de forma
online, né? Então, dá para a gente participar, gente. E também eu gostaria de dizer que em setembro, acabando o colóquio internacional, nós vamos estar vivenciando o Incult. E eu, Cida Cruz, que está aqui conosco também nesse grupo de estudos, Sara, né? Inclusive Cida, Sara e Ricardo são os proponentes desse grupo, juntamente comigo, e eu estendo aqui minha gratidão a todos eles, né? Além de estarem comigo nessa empreitada, são amigos do peito, que a gente vem caminhando aí juntos, certo? Então, gente, passo agora o convite para que Niedja e Daiane possam fazer ênfase, sobretudo, né, as páginas do livro Cartas à Cristina, onde nós vamos dar continuidade à leitura. E lembrando, tá, gente? Leitura concomitante com a escrita, porque a nossa finalidade é este semestre a gente fazer um dossiê, certo, dos nossos escritos e viabilizar a nossa revista, né? Nós temos como meta este ano, não sei se não é abrir, mas é criar, né, Ricardo? Criar a revista aí do GPIF para acolher as nossas produções, sobretudo dada a versatilidade do nosso coletivo. É importante que a gente possa ter esse canal, né, onde nós possamos, de fato, imprimir os nossos pensares e, sobretudo, as nossas escrevivências, fazendo jus ao saperial, né, que o Paulo Freire deixa registrado em seus escritos, da teoria e da prática estarem sempre concatenadas, sempre juntas, entrelaçadas, e nós, como seguidoras e seguidores, né, da epistemologia freiriana, da pedagogia freiriana, precisamos ser freiriano, não pelo nosso discurso, mas, sobretudo, pela nossa prática. Tá bom, gente? Então, convido agora a Daiane e a Nietzsche para que elas possam dar continuidade. E se vocês tiverem comentários a fazer, divulgação de algum evento ou algum informe a dar, é só se posicionarem no chat, tá certo? Boa noite, gente. Obrigada, Aparecida Mary, pela deixa. Como a Aparecida estava falando, né, em relação às normas da revista, para a semana a gente vai estar repostando, porque teve uma pequena alteraçãozinha, mas é apenas o fato de que a gente colocou como regra até três autores, né? E aí, como tinha a questão do orientador, muitas pessoas nos procuraram no privado pedindo para acrescentar o orientador. Aí, no caso, fica até três autores mais o orientador. Então, fica a possibilidade de quatro, né? Aí, então, boa noite, né? Agora voltando para a nossa apresentação do estudo de hoje. Boa noite a todas e a todos, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente em mais um encontro de estudos do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, né? Dando continuidade à obra Cartas à Cristina, de Paulo Freire, hoje com as páginas da 138 a 152, mais especificamente correspondentes às cartas 13 e 14, né? 13ª e 14ª cartas, que inclusive são pouquinhas páginas comparando com as anteriores, né? Porque a gente sempre juntou dois capítulozinhos, né? Dois tópicozinhos, duas cartas, sempre tinha muitas páginas. E aí, mediante a transição que a gente vai trazer agora entre a primeira e a segunda parte da obra, né? Então, houve uma boa diminutiva de páginas para esse encontro. Ficou bem leve a leitura, bem gostosa, né? Se bem que essa leitura da obra já é muito leve, muito gostosa. Então, nessa 13ª carta, o Paulo Freire ele explicita que, ao longo de todo o percurso escrito, desde a primeira carta até a 12ª, ele relata mais especificamente sobre a sua vida, né, pessoal, sobre casos da sua vida, sobre a sua humanidade mais específica,
a pedido da sua sobrinha, né, que pediu para que ele escrevesse cartas para ela acerca de como ele se constituiu em seu processo formativo até o momento da escrita destas cartas, né? E aí, quando ele para escrever a obra, ele faz uma... Eu acho o Paulo Freire assim, um gênio. Né? Cada vez que eu leio o Paulo Freire, eu acho que ele é um gênio. Eu vou continuar denominando ele, porque quando eu vi hoje essa carta de virada de transição, né? Eu gosto muito de teatro, então eu fiquei teatralizando toda a obra. Eu peguei a obra escrita e fui imaginar como uma peça de teatro essa transição. Gente, isso é muito lindo. Ele faz a transição de uma forma que a gente consegue, junto com ele, passar pelo mesmo processo de mudança. Ele não só explicita a transição que ele está fazendo em relação à demarcação de histórias da sua vida, sem dar destaque e ênfase a categorias epistemológicas, como educador, como profissional, né? E aí, a partir da 14ª carta, ele começa a abordar temas que estão na realidade, temas que estão nos seminários, que estão nos eventos, que estão em jornais, em notícias, né, que ele participa em entrevistas e tal. Então, ele começa a abordar esses temas a partir da 14ª carta, de uma forma, de uma escavada maior na teoria epistemológica, né, na expansão mesmo teórica. Então, ele faz uma virada, e quando ele explica essa transição, né, entre trazer mais o aspecto pessoal até a 12ª e mais um aspecto teórico, epistemológico, reflexivo, do educador, do profissional, a partir da 14ª carta, ele faz uma mini cartazinha de transição. Então fica muito... Parece assim que a cena lá no teatro aconteceu realmente e teve aquela virada. Então, assim, achei muito lindo. Eu acabei vivenciando esse processo de transição hoje em vários... Hoje eu passei o dia inteiro vivenciando essa transição junto com Paulo Freire e para estar aqui com vocês hoje, né? Então, na 14ª carta, ele aborda aspectos muito, 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 muito profundos, né? Muito de uma reflexão que, se a gente for pegar cada categoria posta, a gente dá aí N teses, né? N estudos, N TCCs, porque ele aborda a democracia e a educação, na 14ª carta, e ele traz a questão da liberdade, de como essa democracia está posta na sociedade, de como essa democracia aparece na educação, como a educação aborda os contextos educativos. E aí ele parte da visão de trazer o cotidiano para a educação, né? Então, ele faz essa reflexão, e é interessante a gente perceber a virada de chave no momento que ele escreve a 13ª carta. Gente, é muito interessante. Devido a ser muito imagética, visualizar tudo na minha mente de uma forma bem teatralizada. Então, assim, quando ele traz nessa 14ª carta a proposição da gente pensar o cotidiano no fazer educativo, ele traz a categoria humana até a 12ª, mais específico de sua vida pessoal, e traz mais para a parte da conteúdização na 14ª, é como se a gente estivesse visualizando essa ideia do trazer o cotidiano para o fator educação, né? Que, inclusive, mais adiante, a colega Niédia vai apresentar para a gente a transição, a partir da prática que ela vai apresentar aqui. E aí, para não falar muito, que eu não gosto de falar muito sobre teorias, eu gosto de estar assim num círculo de cultura onde a gente possa dialogar e cada um possa falar e a gente possa construir aquela ideia. Porque a ideia que está na minha mente, a minha reflexão, ela é minha, mas quando a gente junta a reflexão de todo mundo, é muito mais rico, né? Então, eu preferi fazer uma transição também a partir de uma poesia, certo? E aí, nessa poesia, eu vou expandir, né? Eu vou trazer alguns elementos que foram postos nessas cartas em síntese, tá bem? Então, peço licença a vocês para ler o cordel que eu elaborei para este momento, mas eu adianto que eu ainda estou em fase de aprender a rima métrica do cordel. Então, em alguns trechos, em algumas frases, né, pode ser que a métrica não esteja muito bem elaborada, tá bem? Então, vamos lá. Espera só para passar o nervosismo. Boa noite a todas e a todos.
venho aqui vos saudar. Me chamo Daiane Lopes, estou a me apresentar, sou pedagoga e curiosa, pronta para me articular. Venho hoje em meio a vós, com Freire dialogar. Na 13ª carta, o mestre ia elencar seu período de transição que estava a desenrolar, mediante uma narração. Paulo Freire enaltece que sobre si pode contar, desde a primeira carta, relatos a relatar, histórias e vivências a todos pôde falar. Mostrando que é humano, que além da sabedoria, existe um ledo engano, dificuldades em via, nem sempre foi acertando que aprendeu no dia a dia. O autor de obras famosas, teorias profundas em dito, se desnuda e se abre em meio a um pedido, desgrenha a história em partes no que nos conecta com o lido. Por vezes não atendeu em aprofundar o escrito, mas se agora ele vem escrever sobre o pedido, de forma que lhe convém desbravar o inibido. A sobrinha perguntou seu processo formativo. Ele então dialogou, partiu de fatos vividos, a democracia intuou o processo do não dito. Toda sua falação, democracia e educação, liberdade em ascensão, fatalismo e prisão, significado da não falação postas na imensidão. Na imensidão do viver, do saber e escolher, respeitando cada ser, politizando o saber, desenrolando o tecer do oprimido a aprender. Paulo nos chama a ver e também a analisar onde é o democrático, onde o livre está, no limite ou no prático, no fazer, no atuar. Ressalta que não é simples, é preciso respeitar. Respeitando, adentramos ao arbítrio do falar, no falar sem machucar, sempre a voz a oralizar. Educar para o falar e também para ser ouvido. A categoria educar está posta no vivido, mas é difícil ensinar, sem exemplo a ser seguido. Aprender com o mais novo, aprender com o mais velho, abraçar o duvidoso, construir também sem ego a fagulha do pomposo, saber muito audacioso que enfrenta o superego. Ele cita logo a fome, também a dignidade, pois aquele que não come, não percebe a liberdade, é preciso garantir o direito que consome justiça e sociedade. Justiça no livre ir e vir deve ser com segurança, no fazer da esperança, no viver de toda andança, educando a confiança, aprendendo a conviver com amor e esperança. Aprender a conviver precisa de posição, posição de entender o poder de cada ação, a autoridade de ser precisa de união. União e humildade, ouvindo com liberdade, falando com intenção, construindo a canção, favorecendo ser mais, que nasce nesta lição. É importante entender que a prática educativa depende de cada ser mais na luta ativa, aprendendo a reverter tudo ao melhor viver. O processo de viver parte da humanização, que atende à liberdade em bela reconstrução, tendo a politicidade como obra em construção. Falar de ação política não define o agir, política sem justiça não atende ao devir, reprodução sem conquista nos impede de seguir. Seguir em via da vida, do melhor a construir, sociedade bem-vinda, comunidade a produzir, aceitando o recomeço como um refaço de si. Combater a discriminação na 14ª carta, que dialoga conosco, pedindo e clamando por ação e reflexão, na prática teorizando. Teorização tolerante que combate o preconceito, racismo e LGBTfobia, categorias em pleito, a mulher em alforria, a libertação do negro. O discurso aparece posto na educação. Toda prática estabelece um discurso em ascensão. O discurso, então, precede a ação da transformação. Paulo Freire, então, cita a ascensão da tolerância, em via da esperança, valores em importância na luta por democracia, em busca da confiança. A confiança humana que nasce na alforria, na conquista de direitos, justiça no dia a dia, atenuada no seio de toda a democracia. Ele cita a licenciosidade como contradição, a luta por justiça e toda a valorização dos sujeitos de direitos e toda a população.
Sujeito consciente é sujeito bem vivo, com casa, comida e estudo, desde bem pequenino, com educação e tudo, interioridade ativa e entendimento bem-vindo. O dito pela imprensa, a denúncia posta e imposta, a valorização do não dito e aquilo que tanto importa, identificar o lido no discurso que a imprensa posta. Para isso é preciso educação libertária, problematização teimosa, ouvido de escuta válida, combate à silenciosa necropolítica autoritária. E aí, né, com essa síntese que traz algumas categorias postas nessas cartas, né, mais especificamente até na 14ª, por ela ter lindas categorias assim que me apaixonei assim por cada reflexão, né, adentrando. Eu gostaria de pedir, né, eu vou colocar no chat, eu e a Nied, a gente fez um formuláriozinho, e aí eu vou colocar no chat e gostaria de pedir que durante a apresentação da minha colega, que daqui a pouco eu vou convidar, viu, amiga, mas eu vou convidar você bem especial, peraí. Aí a gente vai disponibilizar para vocês no chat um linkzinho de forms, e a gente gostaria de pedir que durante a apresentação da colega, quem puder abrir o link e responder, são 2 questõezinhas simples, só para no final da apresentação da colega, que ela vai fazer essa transição da teoria com a prática, né, Ed? A praxis aí, a gente possa apresentar as respostas e abrir para o diálogo, tá bem? Por gentileza. E aí, para convidar a Nied, né, só um segundo, tá aqui de volta no corredor. Para convidar a Nied, né, eu fiz mais uma rimazinha. No Aprender em Coletivo, convido, pois, Niédia Sena, educadora em ofício, 11 anos de atuação, na rede estadual do RN, Convívio em Propensão. Trabalhando a alfabetização no primeiro ano em atuação, foi coordenadora do Mais Educação, de São Fernando, é sua obtenção. Na EJA esteve em atuação e em 2015 recebeu premiação. A melhor professora alfabetizadora do estado do Rio Grande do Norte. O título nos impede negar que a noite hoje promete. A prática e a teoria vão rolar. Com Paulo Freire e Niédia, hoje vamos dialogar. Vem para o palco, querida estrela, pois na vida e na educação, o palco é a ação. O texto convida a conversação. Pode iniciar sua fala. É a oralização de toda essa transição. Minha gente, será que eu consigo falar ainda? Ai, Jesus, estão ouvindo direitinho? Queria agradecer imensamente a Daiane pelas palavras mais lindas que eu poderia ouvir hoje. Eu acho que eu ganhei meu presente do Dia do Pedagogo. Desejar um feliz Dia do Pedagogo a todos vocês. De antemão, já pedi desculpa se acontecer algum barulhinho. Eu estou com o marido doente, com 2 meninas pequenas e cachorro. Então, se acontecer algum barulhinho externo, pedir desculpa, certo? E agradecer, vou fazer essa minha apresentação de hoje dedicada a 2 pessoas especiais na minha vida. Não, existem muitas, mas eu quero dedicar a primeira, a minha professora alfabetizadora, que não está aqui, mas ela sabe que todas as apresentações que eu faço na minha vida são dedicadas a ela. A minha para sempre tia Baúca. E dedicar também essa apresentação ao meu amigo Jeová, porque foi através dele que eu estou aqui hoje para vocês. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu sou muito grata de coração de fazer parte desse momento com vocês. Estou muito emocionada, porque Daiane me emocionou, né? Não sei nem se eu vou conseguir falar, mas vamos lá. Então, eu sou professora Niedja, né? Como Daiane falou, 11 anos de atuação na rede estadual do Rio Grande do Norte. Já trabalhei na rede privada também, já fui apoio pedagógico da ECAM, já trabalhei como coordenadora do programa Mais Educação, já lecionei disciplinas no ensino médio, já trabalhei com EJA, já trabalhei do berçário ao nível 5 de alfabetização e já passei por todas as turmas do 1º ao 5º ano, já que eu pego disciplinas suplementares. Daiane, pode colocar minha apresentação, viu? Emanuele disse que ia passar para você, porque ela disse que queria lhe prestigiar em 1º grau. Emanuele, você vai poder, querida? Pois tá bom, pois pode abrir. Aqui é assim, é a gente brigando para ver quem faz, entendeu? Maria Mel tem esse poder com as orientandas dela.
Então, eu leciono na Escola Estadual Vila Grande Cabrita, que lá funciona do 1º ao 5º ano. Atendemos a uma clientela de 360 alunos, que vai desde o 1º ano até o 5º, e somos referências na rede estadual aqui em Caicó, como a escola que trabalha voltado para uma proposta de educação inclusiva. Então, todas as turmas, pela manhã são 7 turmas, à tarde 7, tem alunos de laudos, todas as turmas têm alunos especiais, e em todas as turmas existe o professor de educação especial, que não é um professor auxiliar, não é aquele que vai estar lá me ajudando a colar tarefinhas, ele é o professor de educação especial para me dar assistência com os alunos de educação especial. Então, eu montei uma sequência para contemplar o que eu li, né, e o que Daiane falou, e eu intitulei a sequência de A Esperança Precisa da Prática. É uma frase de Paulo Freire que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente ouviu já hoje, com o que a gente ainda vai ouvir. No próximo slide, eu trago mais uma frase reflexiva do Freire, onde ele diz assim: a alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever, é a habilidade de ler o mundo. Então, a letrinha que eu preparei o meu slide, ela é uma letra cursiva, onde ela tem tudo a ver com a alfabetização, e eu queria que vocês sentissem isso, né? Eu acho que a alfabetização é aquele amor que transborda todas as janelas da escola. É algo, assim, inexplicável. E nessa frase de Freire, eu quis fazer uma relação com o próprio texto dele, onde ele dizia assim: o ser humano precisa da liberdade como o pássaro precisa do horizonte para voar. Então, a alfabetização, para mim, é isso. Se nós não estivermos alfabetizados, nós somos como um pássaro engaiolado, né? Um pássaro onde fica preso sem conseguir mostrar sua liberdade, sem conseguir mostrar o seu voo. E quando a gente consegue alfabetizar um educando, eu acredito que ele é aquele pássaro que se liberta para o saber, se liberta para o conhecimento, se liberta em busca de novas ideias, de novos saberes, né? No próximo slide, eu trago uma parte, como minha escola, bem o direito de posse, como minha escola tem 65 anos, lá existem algumas práticas ainda tradicionais, né? Seria inevitável não dizer que não existia. E como ela funciona dentro do Exército, ela não é uma escola militar, porém o seu prédio pertence ao Exército, então existe essa parceria entre Exército e Estado. O prédio não é do Estado, funciona lá há 65 anos, ela foi construída com o propósito de ser escola para os filhos dos militares, né, que trabalhavam lá, e deixava as crianças lá, tanto que ela era bem pequena, foi crescendo depois, e todas as questões de obras, de melhorias para a escola, infelizmente, a gente depende do Exército, tem que passar por eles. Mas eles não têm, como é que se diz, a liberdade, em suma, sobre nossas práticas, sobre as nossas rotinas, sobre as nossas vivências, não tem. Eles estão lá no canto deles, nós estamos no nosso, às vezes existe uma parceria com relação a um lanche, com relação à questão das árvores da escola. Mas nós somos uma escola da rede estadual, com os nossos ideais, com os nossos princípios e com aquilo que a gente acredita que vai servir para a formação do educando. Então, como a escola é de uma história antiga, né? 65 anos está fazendo esse ano, ela tem um hino, na qual existe, dentro da prática de rotina da escola, cantar esse hino. E eu trago uma parte dele. Vou cantar, não riam da minha voz, mas eu vou cantar para vocês, que é assim: todos juntos buscando o saber, seguem unidos com seus educadores, na certeza de melhor oferecer um futuro com ética e valores. Então, por que eu trouxe essa parte do hino, né? Mesmo sendo uma prática tradicional, eu acredito que essa parte do nosso hino, ela traga muito a essência que a gente tenta passar lá no Vila Grande, né? As crianças, a família, unidas aos educadores, para que nessa certeza a gente consiga oferecer um futuro com ética e valores a todas as crianças que venham a passar por lá, que já tenham passado. Então, esse é o nosso ideal para com a Escola Vila Grande Cabrita. No próximo slide,
Eu trago a questão que eu vou fazer um relato de experiência, tendo como base a 13ª e a 14ª carta, que já foi tão bem explanada por Daiane, né, que a 13ª é aquela transição da primeira parte para a segunda. Então, é uma carta bem curtinha, onde Paulo Freire ele faz aquela viagem que a gente se sente, Daiane sentiu no teatro, e eu me senti como se fosse a viagem do educando, como se fosse aquela criancinha que chega lá na creche, um bebezinho na creche, e a gente vai moldando, a gente vai construindo, e ele vai se promulgando, vai se desenvolvendo dentro da instituição. Então, a partir de Freire, do relato de Freire, eu fiz essa análise, né? Que Freire relata quando ele era criança, a sua vida de adolescente, a se chegar numa fase adulta. Então, eu fiz como a criança na escola. No próximo slide, eu trago essa imagem aí, né, que eu peguei na internet sobre democracia, na qual eu trago como título Educação e Democracia como objeto de estudo, que eu acho que essa frase estava lá no livro, né? E quando fala nisso, Freire ele foca a democracia de um modo assim tão especial, tão singelo, que a gente consegue estar dentro dessa democracia. E eu queria levar para os meus alunos uma proposta de democracia, porque eu sabia que quando eu chegasse com o ideal de perguntar a eles o que é democracia, eles não iam saber me dizer. E realmente as respostas deles foi: nunca ouvi falar, não sei o que é, tia Nietzsche. É legal? É chato? Que é a primeira coisa que eles dizem. Sim, e sinceramente, Freire ele tem um livro que é Tias não, professoras sim, tias não, né? Mas lá eles têm essa forma carinhosa de chamar a gente de tia, e eu não tiro. Quem chama professor eu deixo, e quem chama tia eu termino deixando, porque assim, eu sei que muitos dos nossos alunados, a gente tem uma clientela de alunos que vem de zona periférica, a gente tem uma clientela de alunos que vem também de situações que perderam suas mães esse ano. E por mais que a gente queira dizer que a gente não quer trazer para dentro de nós, que a gente quer que a gente seja só a professora, eu não consigo. O curso de pedagogia não me ensinou isso. Foi falha nisso na minha vida. E, assim, eu sou muito feliz quando, em algum momento da vida deles, eles dizem que se inspiram em mim. Às vezes me chama de mãe e faz, ô, tia, ô, professora. Então, assim, eu não consigo. Eu queria muito conseguir olhar para eles e dizer, eu sou a professora aqui, né? Mas eles têm esse carinho como tia, e é mais tia Ni, ainda abrevia mais meu nome, tia Ni. E hoje a gente até falava sobre o dia do pedagogo, e a gente dizendo assim, a gente às vezes quer muito ser reconhecido, mas não existe reconhecimento maior do que a gente estar numa rua, num pleno sábado movimentado, e o aluno atravessar de uma esquina a outra para ir falar com a gente. Então, eu não vejo isso em nenhuma profissão, a não ser na da gente. Então, assim, se o tia tira a minha categoria de professora, ele vai tirar, porque eu não consigo vencer esse tia, tá certo, gente? No próximo slide, eu vou fazer uma reflexão, né? O porquê de eu ter levado essa temática democracia para os alunos, e como eu disse, então, é possível ensinar democracia na alfabetização? Isso foi, eu me indaguei quando li a carta, quando eu pensava como era que eu ia colocar ela na prática, né? Já que eu tinha que fazer esse relato de experiência, e eu refletia constantemente, às vezes deitada, olhando para o teto do meu quarto, e refletindo se era possível. Aí Freire vai lá e me dá a resposta. Porque a educação é para a democracia, porque a educação é uma experiência democrática, porque a democracia ela se vence através da educação. Então, ele foi lá e mostrou tudo isso pontuando, né? E a partir desses 3 pontos, eu elenquei a minha vivência com os meus discentes. Pode passar para o próximo slide. Então, as primeiras aproximações deles com Paulo Freire aconteceu da seguinte maneira. Eu levei uma imagem, eles fizeram essa leitura de imagem, quem era Paulo Freire, levei a biografia dele para contar a eles. A primeira coisa a curiosidade deles é saber se já morreu, né? Quando eles olham para a imagem, e fui explicar que já, fui explicar quem era Paulo Freire, o que é que ele tinha feito, principalmente no nosso Rio Grande do Norte, né? Para eles, pedi que eles chegassem em casa e relatassem as famílias. Então, eu entreguei a palavra democracia toda em pedacinhos, entreguei uma letrinha a cada um deles e disse que a gente ia ter que formar essa palavra democracia no quadro.
A partir daquela palavra, a gente partir das ideias, né? Como se fosse uma teia de ideias que a gente ia lançar para eles e depois eles iriam dar a devolutiva da gente sobre o que era democracia. Então, para isso, eu acredito muito, através das cartas de Paulo Freire, que ele quer uma educação pautada no diálogo. Ele quer uma educação da gente veja os sujeitos da escola e compreenda que os sujeitos da escola eles estão ali para nos ajudar. Nós não estamos numa disputa desenfreada em educação, nós estamos em parceria. Então, eu pedi ajuda à minha professora de educação especial, que ela é Vanessa Andrade, foi aluna de pedagogia da UFRN, hoje em dia é estudante do curso de Direito, pedi ajuda a ela e pedi que ela dissesse na forma clara para umas crianças de 6 anos, que é a idade deles, o que era democracia, né? Então, foi o estudo da palavra do dia, e no slide seguinte a gente pode perceber, Vanessa aí no meio, eu tentei botar a foto das crianças que pegassem eles de coxa, que não visse o rostinho, embora que lá a gente tenha autorização deles, mas no caso autorização para as atividades voltadas à escola, né? Como é que era uma atividade minha, então eu quis que não pegasse o rosto deles. Vanessa levou a Constituição Federal e levou da biblioteca alguns livros que tinha sobre democracia e foi explicado de forma clara, através de exemplos, o que seria democracia. Então, ela explicou a partir do exemplo de quê? A professora Niédia vai fazer uma atividade e diz assim a vocês, agora, vocês preferem, hoje porque quando eu chego lá, eu primeiro digo a rotina do dia a eles. Agora, vocês preferem que a gente faça primeiro a atividade do livro ou a atividade escrita do quadro? E nós vamos para um processo de votação. No final, deu que a atividade do livro teve mais votos. Isso era para a gente fazer com que eles entendessem o que era democracia de forma mais prática, né? Deu que a atividade do livro teve mais votos. Então, ela disse, o que seria justo? A gente ir pela maioria ou a gente ir pela minoria? Claramente, eles entendem isso, né? Que seria a maioria. Aí, pronto, a partir disso, a gente entrou no contexto de democracia política, para explicar a eles que no nosso município existe um representante, do qual a gente chama de governo municipal, existe um representante a nível estadual, que a gente chama de governo estadual, e existe um representante a nível federal. Então, a gente perguntava os nomes desses representantes para ver se eles tinham a consciência do que existe no nosso país, eles diziam, e a gente começou a dar exemplos, utilizando cores, por exemplo, nós vamos fazer uma pintura agora, qual cor seria a mais apropriada para a gente pintar tal coisa? E passava por esse processo de votação para eles irem entendendo um pouco o que seria essa democracia tão falada por Paulo Freire. Sim, aí em cima tem o nome democracia, que foi o nome que eles montaram, que eu dei letrinha por letrinha, e a gente tinha que montar a palavra democracia. No próximo slide, tem aí, né, uma parte do meu projeto, que eu tenho um projeto que se chama Detetives dos Saberes, onde a gente explora coisas novas. E aí, nesse dia, fomos explorar a palavra do dia, que seria democracia. E exploramos letra inicial, letra final, quantidade de letras, quantidade de sílabas, com que começa, com que termina, quais são as vogais, quais são as consoantes, e eu dou um jeito de ir chamando eles um por um, ou de dupla, quando um não consegue fazer, para um ir auxiliando o outro, e eu acredito muito que essa seja uma proposta tão defendida por Freire, né? A gente não excluir os saberes, porque, na verdade, não existe saber maior ou saber menor, existem saberes diferentes, e na sala de aula eu procuro muito isso, entender o meu aluno, o que é que ele compreende, e ao máximo pegar aquela aprendizagem deles e fazer com que eles se sintam importantes diante daquilo que eles conseguem me trazer. Já no próximo slide, o processo democrático que eu levei para eles foi a gente falar sobre a merenda escolar. Então, como colocar a democracia na prática no chão de uma escola pública? Então, eu fui previamente, conversei com as merendeiras da escola e perguntei sobre 3 merendas, uma que era muito aceita, uma que era mais ou menos e uma que não era tão aceita. E coloquei em forma dessa atividade aí que vocês estão vendo, uma pesquisa no qual eles iam ter que pintar o rostinho de acordo com o que era o gosto deles. Então, era um processo democrático, onde cada um ia votar de acordo com o seu gosto, porque a gente sempre explicava. Não é porque determinado, por exemplo, a sopa estava tendo muitos votos, que eu iria votar na sopa sem gostar.
Eu teria que gostar da sopa para poder votar nela, né? Então, a todo tempo a gente estava explicando isso, que ser democrática é a gente ter a nossa própria opinião, embora que no final a essência da democracia seja a gente pensar no contexto do todo, né? Então, eles analisaram a sopa, analisaram o suco com bolacha e analisaram um creme de galinha, né? E depois eu vou falar sobre quantos centavos vem para essa merenda escolar, que é para vocês ficarem assim, abismados como é que a escola consegue fazer isso. É um trabalho de formiguinha que eu não sei como elas conseguem. Então, atrás no verso, eles sugeriam uma merenda escolar. Lá nós estamos voltados para uma alimentação saudável, certo? Então, assim, a gente não aceita mais merendas industrializadas, não aceita mais pirulito, chiclete, essas coisas. Quando eles querem levar a merenda de casa, tem que ser um lanche saudável, no qual a nutricionista da DRAI, que é a nutricionista da 10ª DIREC, que fica responsável por todas as escolas, fez um vídeo bem educativo explicando sobre a importância da merenda escolar, sobre a importância do desenvolvimento deles e sobre a importância de levar uma alimentação saudável para se passar uma manhã na escola. Então, isso aqui eu consegui entregar à gestão e teve uma devolutiva. Pode passar para o próximo slide. Então, no próximo slide está um quadro, no qual eu preenchi esse quadro lá com eles, de acordo com a resposta deles, né? Quantos votos tinha tido a sopa, quantas carinhas felizes, quantas carinhas mais ou menos, e quantos rostinhos tristes. A gente avaliou, a gente contou, e a gente pôde perceber que a merenda da escola, ela é muito bem avaliada. Até o suco com bolacha, que a gente acha que é uma merenda mais fraca, eles avaliaram de forma positiva, assim como a sopa, assim como o creme de galinha, assim como as sugestões deles foram sugestões assim, que eu fiquei boquiaberta, porque eu achava que mesmo eu fazendo o que eu chamo de lavagem cerebral, né, que era falar sobre a importância de uma alimentação adequada, eles iriam pautar para uma alimentação não tão saudável, mas as opiniões deles foram todas voltadas para a alimentação saudável. Pode passar para o próximo slide. Aí, no próximo slide, eu tenho uma imagem da vice-diretora, que ela foi até a escola, até a sala da gente, com cardápio, apresentou o que é que ia ter na semana e falou, né? Então, por cada aluno, é 50 centavos, né? Para a merenda escolar. Não sei se vocês sabiam, mas é 50 centavos. Então, junta esses 50 centavos da clientela de manhã e do nosso alunado da tarde para se fazer esse creme de galinha, para conseguir o milagre de se fazer uma sopa, o milagre de se fazer um risoto, uma canja, que é o que tem no cardápio, né? E ela foi, apresentou os índices dele, já que eu tinha passado o quadro para elas, apresentou as sugestões e ficou bem grata, porque as sugestões que eles deram foram merendas pautadas em frutas diferentes, ou seja, eles queriam que ampliasse, variasse as frutas, porque normalmente é banana e melancia. Então, eles cobraram a goiaba, eles cobraram pelo abacaxi, eles cobraram até um kiwi, né? Seria muita riqueza, a gente sabe, mas eles sugeriram. Como sugeriram vitamina de frutas, aí não tinha tido, e por coincidência, foi nesse dia a vitamina de frutas. Vitamina de frutas, sugeriram feijoada, então teve a torrada com suco. Então, eles deram algumas sugestões, sendo que ela explicou que ia analisar direitinho, ia repassar para a nutricionista da DRAI, para poder ver o que se podia ser feito, para eles entenderem esse processo de democracia deles, né? Eles estavam opinando, e dentro do que eles opinaram, a gente ia ver o que se pode ser feito. Então, pode passar para o próximo slide. Então, uma pedagogia do diálogo, né? A todo tempo eu estou tentando mostrar a vocês aqui que sozinha eu não conseguia fazer isso. Eu já tive a ajuda da minha professora de educação especial, da vice-diretora, conversei também com a menina que a gente chama de CAF, que é a coordenadora pela parte financeira da escola, conversei com ela, conversei bastante com a gestora, que é Fabiana. Então, eu digo assim, que a liberdade que assume seus limites, que nem eu que digo, é o próprio Freire, né? Uma liberdade que assume seus limites. Quando a gente parte para essa pedagogia do diálogo entre os pares, entre até os diferentes da escola, a gente vê vivências que fluem. Como eu vou apresentar ainda adiante, vocês vão ver que foram vivências que foram fluindo. Pode passar para o próximo slide.
Então, nessa pedagogia do diálogo, eu quis trazer também a família, e eu acho que foi até aqui que se falou numa aula de artes, onde o professor já leva um produto pronto para o aluno. Então, assim, eu quis mostrar que eles têm aqui a autonomia deles, que eles também passam pelo processo democrático de escolha de cor, de escolha de modelo. Isso aí eles estavam fazendo uma lembrancinha para o Dia da Família. Então, eu fui na parceria de pegar um pai que é marceneiro. Esse pai cortou 18 taubinhas, que era para fazer um porta-chave, consegui com o porteiro da escola encaixar todos os pegadorzinhos, os grampinhos de colocar a chave. Então, é esse trabalho, desse diálogo, dessa parceria que Freire tão defende, né? Que ele diz assim, não apenas necessito do amparo de ajuda, como não me sinto diminuída em recebê-lo. Então, eu não me sinto diminuída em estar recebendo a ajuda desses profissionais da escola. Pelo contrário, né? Eu me vejo amparada em uma profissão que sobrecarrega muita gente. Como eu sou um primeiro ano, eu me volto muito para a parte lúdica, e eu sei que se voltar muito para a parte lúdica, sem esquecer a teoria, ela traz esse desgaste para a gente, e que sozinhos a gente não consegue. A gente precisa dessas parcerias. Pode passar para o próximo slide. Então, no próximo slide foi a hora da história. O ser humano precisa da liberdade como o pássaro precisa do horizonte para voar. E vocês vão entender bem direitinho o porquê dessa minha história que eu trouxe aí na hora da história para eles, que todo dia tem uma história diferente e todo dia eu tenho que ir toda enfeitada, viu? Tem mais essa, que quando eu vou assim como eu estou hoje de farda, eles não me reconhecem, eles ficam perguntando, cadê tia? Cadê a professora? Eles olham para mim e não me veem como a professora quando eu estou assim. É tanto que eles, você está diferente. E por que foi que você veio de farda? Então, vocês vão entender agora a partir do próximo slide. Então, eu levei uma história que se chamava O Leão que Não Sabia Escrever. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa pedagogia de Paulo Freire, onde esse leão ele é enganado pelos animais da floresta, porque ele queria escrever uma carta para a sua amada leoa, mas cada animal que vai lhe ajudar, ele vai e trapaceia o leão. O animal ele vai cantando vitória para ele. Quando o leão pedia para o animal seguinte ler a carta do animal que tinha feito anteriormente, o leão ficava assim, aborrecido, triste, porque ele queria dizer palavras lindas à leoa, mas, por exemplo, o macaco dizia que estava convidando a leoa para pular de galho em galho, para comer banana, porque ele tinha que tirar o privilégio para ele. E o leão ele foi percebendo no decorrer da história que ele deveria ter aprendido a ler e a escrever, porque ele lendo e escrevendo, ele não seria trapaceado por ninguém. E essa era a mensagem que eu queria levar para eles, né? Sobre a importância de ler e escrever, que quando a gente lê e escreve, a gente vai ler o mundo, a gente não vai deixar ninguém tentar ser melhor do que a gente vai estar no mesmo nível das pessoas. Minha avó, ela sempre dizia isso, né? De ascensão, poder, as pessoas elas vão adquirindo. Agora, conhecimento, e olha que ela é analfabeta, né? Mas conhecimento, a sua aprendizagem, ninguém vai poder tirar de você, nem ninguém vai poder dizer que é mais do que você. Basta você querer. Pode passar para o próximo slide. Então, aí, com essa história, eu botei uma reflexão com eles, que eu dei um microfone a eles e intitulei de Com Você a Palavra. Então, eu perguntava a eles, qual é a importância de aprender a ler e a escrever? E a gente fez aquela roda de diálogo, onde eles me relatavam porque era importante ler e escrever, do jeitinho deles, nas palavras deles, com a timidez deles, mas de um jeito que eu consigo entender, que eu consigo ler a essência do que eles queriam me dizer. Então, defender nossos direitos não é prova de autoritarismo, é sinal de amor à liberdade, à democracia e à justiça. Então, isso a gente consegue, essa defesa de direito, a partir do momento que eu sou um sujeito alfabetizado, né? Porque a gente já nasce num ambiente letrado. Nossa mãe, quando elas estão grávidas, normalmente elas, além de escutar a fala das pessoas, de escutar músicas ou de cantarolar alisando a barriga, a gente, quando nasce, o mundo ele é inserido por letras. Mas, aos poucos, quando começa esse processo de alfabetização, é quando a gente ganha essa nossa liberdade, é quando a gente, de fato, consegue ser democrático e consegue ter um senso de justiça. Pode passar para o próximo slide. Então, aí eu trago uma imagem da escrita deles, né? Vocês podem olhar e dizer assim, ai, meu Deus, ali está
um morango e a menina botou IOEA, o outro tem uma melancia, ele saiu botando, misturou o nome da escola com o nome dele, o outro ali no coco botou um Q e um B, e eu consigo avaliar cada coisinha disso aí e saber como foi que eles entraram e por que agora eles estão escrevendo assim, né? Um pera só com P, até porque o fonema P faz o som de T, e um R e um A só. Então, assim, para mim, isso aí são avanços significativos, dos quais, um dia desse eu escutei até aqui, né, eu falando sobre a questão de que quando o aluno presta o Enem, faz uma redação, e apenas o professor de língua portuguesa, ele recebe os méritos, e a professora aqui disse assim, não, Niédia, com certeza os seus alunos vão se lembrar de você. O conteúdo ele pode até esquecer, mas com certeza ele vai lembrar das suas vivências, vai se lembrar de quem foi você. E é pautada nisso que desde aquele dia eu comecei a refletir, desde aquele dia eu comecei a pensar sobre a minha prática e, de fato, entender que é isso mesmo, né? É isso que a gente carrega para o resto da nossa vida. É o que a gente vai deixar com eles. Que os conteúdos sejam esquecidos, que a gente absorva apenas o que vai interessar ao decorrer da vida da gente, mas, com certeza, eles terão na lembrança a mesma lembrança que eu tenho quando eu falo de alfabetização, de lembrar da minha professora de alfabetização. Pode passar para o próximo slide. Então, para culminar toda a sequência, a gente terminou com a sequência didática de alimentação saudável, lembrando que até os livros didáticos, quando eu elaboro uma sequência assim, eu tento aproveitar ao máximo os livros didáticos, porque eu sou consciente de que o livro didático ele é um investimento nosso, né? É o nosso dinheiro que está ali. Então, eu não sou aquela que tenho como uma Bíblia, que eu tenho que seguir um mandamento, mas eu procuro ao máximo ver o que tem ali que dá certo. Então, o livro didático falava sobre alimentação saudável, tanto de língua portuguesa como de ciências, e eu explorei também bastante esse assunto neles. Então, essa sequência que entrou dentro do projeto lá da vivência de Paulo Freire, titulada Da Cesta da Maricota, é uma sequência sobre alimentação saudável. Pode passar para o próximo slide. Então, aí estou eu, né, toda caracterizada, pronta para contar a história, com os objetos que eu uso na minha rotina, na minha prática. Então, a latinha com imagens de frutas dentro, de legumes vegetais, no qual eu faço eles categorizar o que é cada um. Uma caixa revestida, no qual eles colocam o alimento dentro da maricota, de acordo com que esse alimento é saudável ou não. Aí tem também aparecendo ficha, isso aí foi uma atividade de ficha de consciência fonológica, porque mesmo eu vivenciando uma vivência de Paulo Freire, eu quero que meus alunos aprendam a ler e escrever, então eu tenho conteúdos pautados a dar dentro dessa sequência também. Pode passar para o próximo. Então, aí eu fui atrás de mais uma ajuda, né? Fui dialogar com mais um sujeito na escola, e foi a vez da merendeira. Então, o livro de ciências dele vinha como proposta um picolé de frutas. E a gente se arquitetou com as duas turmas dos primeiros anos, conseguimos levar eles até o refeitório, e eles vêem o processo de como a merenda escolar é feita, como a merendeira conseguiu explicar passo a passo, a gente levou o livro com a receita, ela explicou passo a passo dessa receita, mostrou como estava depois de processado, foi colocando nos copinhos e eles observando, porque no dia seguinte a gente fez um lanche coletivo e no lanche a gente ofereceu o picolé que foi feito como sugestão do livro didático. Pode passar para a próxima. Então, aí está o nosso piquenique, né? A gente fez um piquenique com as duas turmas, com espetinho de frutas, com os picolés e com frutas avulsas para eles se alimentarem. E isso aí a gente só conseguiu com a parceria com os pais, porque assim, quando a gente tem essa pedagogia do diálogo, mesmo sendo escola pública, mesmo diante de tantas divergências, de tantas coisas que a gente sabe que não dá certo, a gente consegue essas parcerias quando a gente firma os nossos ideais, né? Quando a gente consegue mostrar que a pedagogia, ela não é autoridade, quando a gente consegue mostrar que o professor ele não está lá como uma figura de autoritarismo, do sabichão, do que sabe de tudo, mas ele está lá como uma forma de liberdade, como uma forma de tentar ao máximo fazer com que esse aluno ele se sinta bem, porque se ele não se sentir bem, ele não vai aprender. Se ele não se sentir seguro, ele não vai se alfabetizar. Se ele se sentir dentro de uma pedagogia do medo,
ele não vai conseguir chegar. E Freire, em determinado momento da carta, ele fala muito sobre a questão da autoridade, né? Da autoridade, do autoritarismo. Então, eu tenho que saber quando eu estou tendo minha autoridade e eu tenho que saber quando eu estou sendo autoritária, que é totalmente diferente, né? Então, os alunos, eles compreendem o momento que é deles estarem livres, conversando. Eu sempre dou esse tempinho a eles, até porque a gente sabe que passar 4 horas e 20 minutos sentada em uma cadeira, a gente como adulto acha cansativo. Imagina uma criança que está lá cheia de hormônios, prontas a explodir, de emoções diferentes, de querer contar que ganhou um brinquedo novo, que ganhou a sandália torou e comprou uma sandália nova, e que chegou um animalzinho de estimação em casa. Então, assim, a gente tem que entender isso, né? E Freire, ele diz até assim, que o futuro ele não é uma província histórica, mas além do hoje, à espera de que lá cheguemos um dia e façamos a operação de acrescentar este amanhã já feita ao hoje. Então, é isso, eu quero que eles levem para o futuro deles aquilo que eles estão construindo no hoje, né? Que eles levem essas vivências, esses saberes e que eles consigam extrapolar para além da escola, que não fique só na escola, que eles possam levar a qualquer lugar que eles possam ir. Pode passar para o próximo slide. Estou terminando, viu, pessoal? Então, hoje a gente recebeu lá da DRAE a visita de 2 estudantes de psicologia, né? Que, tipo assim, veio para alinhar o pensamento da proposta, da vivência que a gente estava vivendo, foram falar sobre alimentação saudável, levaram uma atividade bem prática, onde os alunos montavam um pratinho com imagens, pintavam e depois recortavam, ia colocando dentro desse prato os alimentos que eles gostariam de comer, a partir daqueles alimentos eles irem dialogar sobre o que seria alimentação saudável ou não. Eles nem erraram, porque como já estavam vivenciando, aí terminaram só colocando a parte saudável mesmo. Sendo que eles foram falar, né, que não é errado a gente comer uma batata frita, o errado é a gente consumir todos os dias. Então, foram explicar essas partes mais teóricas para eles. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui, a letrinha está bem miudinha, certo? Eu vou tentar abrir aqui no meu celular para eu conseguir ler. Para finalizar o meu slide, eu trago uma reflexão que eu digo assim: que a base integradora do ensino seja uma educação que visa o sujeito como um ser pensante, atuante e ator do seu próprio destino. Que a educação integre o ensino das letras e ciências a atividades sociais e artísticas, de trabalho e de educação física. Que o tempo prevaleça marcado pelas mudanças educacionais, que o professor exerça sua profissão com amor, dignidade e perseverança, que a educação colabore nas perspectivas pessoais, sociais e culturais dos sujeitos. Enfim, que o homem formalize os conhecimentos mediante a busca pela solidariedade, aprender, crescer e educar. Isso foi a epígrafe da minha monografia, certo? Em 2012, quando eu fiz com muito amor, com muita honra, orgulho, o curso de pedagogia na UFRN. A gente tem até o hábito de dizer assim: a faculdade não nos prepara para trabalhar com pessoas. Será? Prepara, gente. Eu tenho muito orgulho do meu curso e tenho mais orgulho ainda da extensão que esse curso deu, né? Tá vendo hoje, na minha época não tinha, até porque a gente não tem essa acessibilidade tão grande às redes sociais, a plataformas digitais, mas a gente está, através de uma tela, chegando no Paraná, chegando em Curitiba, chegando no Pará, em diversos lugares do Brasil. Vocês não sabem a felicidade que eu sinto. Eu chego a ficar até emocionada. Então, assim, eu não sou a detentora do saber, mesmo ganhando o título, como Daiane disse, né, da melhor professora alfabetizadora do Rio Grande do Norte em 2015. Eu não sou a detentora do saber, eu sou uma pessoa que estou todos os dias tentando aprender um pouco mais. Erro pra caramba, muito, 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 de verdade, mas eu aprendo demais com esses meus erros. Amo dialogar, falo pelos cotovelos. Se vocês ficassem aqui, eu acho que eu ia falar até de madrugada, eu ia ter fala aqui para falar com vocês. Me sinto a própria Emília, que às vezes bota um monte de interrogação lá no textinho, quando ela está no diálogo com a tia Anastácia, né? Que diz assim: bota aí vários pontos de interrogações, que os pontos de interrogações ficam bonitos no texto. Então, me sinto até a própria Emília.
mas sou esse sujeito em transformação, esse sujeito que busca essa educação, que acredita fielmente no chão da educação pública. Eu vim da educação pública, sou filha de pais autistas, deficiente físico, fui criada por avós analfabetos, mas eu sempre tive a perspectiva que era através da educação que eu ia vencer. E digo a vocês, eu ainda quero escrever meu nome na história da alfabetização do Brasil, certo? Eu tenho esse sonho, eu digo que eu não posso morrer antes de realizar esse sonho, de deixar meu nome na educação pública e na alfabetização do Brasil, porque a alfabetização é o que me faz encher os olhos de lágrimas, e é aquilo que eu digo, eu não sei se eu saberia fazer outra coisa além de alfabetizar, certo? Todo dia eu penso, a gente dialoga muito, a gente pensa muito sobre a nossa profissão, porque é desgastante, mas eu digo, eu não sei se eu seria tão feliz em outra área, o tanto que eu sou feliz na pedagogia. Pode não me dar o prestígio de um jogador de futebol, pode não me dar um salário de um deputado, mas eu garanto que jamais me dá a eles a alegria que eu sinto quando alguém diz assim, eu aprendi a ler e a escrever com tia Niédia. Então, é isso que eu quero levar para o resto da minha vida. Só para finalizar o último slide. Meu muito obrigada. Então, de quando começou a sequência, eu vestida de carteira, né? Já que a história lá do leão era sobre carta, e como eu finalizei vestida de frutinhas, que foi a última aula da sequência didática. Então, meu muito obrigada de coração, e desculpa aí qualquer coisa. Eu nem queria falar, sabe, Niedja, mas como silenciar diante de tanta belezura, diante de tanta autenticidade e, sobretudo, a praxis, né? A gente percebe o quanto que a teoria de Paulo Freire está coadunada aí na sua prática. E eu fiquei com uma curiosidade tremenda quando você apresentou, né, a aula, sobretudo o que diz respeito à democracia. Essa aula você já tinha vivenciado com os estudantes ou foi por causa da carta que te levou a estudar a categoria democracia com as crianças? Porque, assim, saúde, segurança alimentar e alimentação saudável já é de praxe, né? Agora, a palavra democracia com as crianças, eu fiquei nesta curiosidade. Foi antes ou depois da leitura das cartas? Olhe, normalmente eu trabalho democracia no mês de outubro, quando pega a questão das eleições, porque ele sempre questiona. E eu trabalho a partir de um livro que é Se Criança Governasse o Mundo. Então, é onde eu coloco eles para pensar, se vocês governassem o país, quais seriam as ideias de vocês? Né? E eles fazem lá, e eu pauto todo em um documentozinho e entrego aos pais, bem bonitinho, colocando na frente quem escreveu cada ideia, né? Que eles normalmente dizem assim, daria sorvete gratuito todo final de semana a todas as crianças, sai ideias assim, como sai também, acabaria com a fome no mundo. Então, sai muitas coisas que nos chocam. Então, como a gente não chegou em outubro, eu não queria pegar uma atividade antiga, queria vivenciar algo de hoje, aí eu disse, eu vou pensar em alguma prática que envolva a democracia hoje. Aí pronto, foi quando eu pensei nessa ideia, li a carta, conversava assim sempre com Daiane, e Daiane tentando me acalmar, né? E eu atacada, ai meu Deus, será que isso vai dar certo, meu Jesus? Aí Daiane fazia, tenha calma, mulher, relaxa, que a gente ainda tem tempo, não sei o quê. E eu já muito aperreada, porque eu sou muito aperreada do juiz também, viu, gente? Aí eu disse, não, já sei, eu vou dialogar sobre democracia com Paulo Freire. Quando eu cheguei, que disse a coordenadora, ela disse, ô Niédia, me diga uma coisa, você está tomando seus remédios direitinho? Porque eu tomo um remédio da tireoide, aí vive dizendo ela que vive sonolenta. Eu disse, tô. Ela disse, como é que você vai chegar e vai falar com um tema tão assim abrangente para as crianças? Aí eu disse, mulher, deixa que eu dou o meu jeito. Você não sabe? Ela disse, você dizendo, eu vou acreditar que você dá seu jeito. Aí pronto, quando eu elaborei a sequência toda, mostrei os pontos a ela, ela disse, eu sabia que vindo de você. Aí eu disse, ai, Ceci. Aí pronto, foi por isso, né? Normalmente eu trabalho no período da eleição, como eu disse, com se a criança governasse o mundo, e tem um que é a eleição dos animais. Pronto, normalmente eu trago para lá.
como a gente está distante ainda, eu quis trazer algo que a gente vivenciasse no hoje. Aí pensei na questão da democracia envolvendo o contexto da merenda escolar, que é algo que a gente não opina, né? É uma temática que é fechada, restrita, que já vem de cima para baixo, no qual a gente nunca tinha a voz, o direito de ser ouvido diante delas. E eu queria mostrar isso a eles, que a gente, mesmo diante de uma circunstância tão difícil, a gente conseguia ser ouvido. E no dia que, tipo assim, eles foram atendidos com a vitamina de banana, que eles sugeriram lá nas sugestões deles, eles ficaram, assim, muito, muito felizes, que eles entenderam que o processo de fala, ela passa pela questão da gente primeiro opinar e passa pelo processo da aceitação. Então, eles vendo a fala deles sendo aceita, né, eles disseram, Tia Niede, a gente venceu, a gente conseguiu o que a gente queria. Pode falar, João. Gente, boa noite. Minha internet está meio ruim, eu caí algumas vezes e se ficar ruim novamente, vocês já sabem que é isso, tá certo? Ô, Nédia, além de chegar lá para aquelas bandas que você falou, tá chegando você aqui para Santana do Matos, viu? Registrei aqui que é o interior, digo que é o interior do interior do interior do interior. Ou, dito da forma que eu gosto de dizer, a periferia da periferia da periferia da periferia. E eu espero que a periferia tome de conta desse país, como bem disse nos seus escritos o Antônio Bispo. E aí, primeiramente, eu quero parabenizar a apresentação das duas, né, que é uma apresentação de uma poética e de uma estética que faz com que a gente se encante e se encontre com isso, né? Dizer que hoje não é o dia do pedagogo, mas é da pedagoga. A profissão ela é majoritariamente feminina, então feliz dia das pedagogas, tá certo? Esse dia precisa ser dito dessa forma. Isso tem me inquietado, né? Porque às vezes a gente reforça algumas falas que, se é majoritariamente feminino, por que a gente chama dia do pedagogo? É da pedagoga. Tem os pedagogos também, mas somos minorias, né? Então, viva o dia das pedagogas. E eu comecei a notar aqui algumas palavras que começam na poética e na poesia dita por Daiane, e que me movem muito, tem me movido muito. Que ela diz assim, e Daiane, você respondeu a minha maior inquietação dos últimos dias. A gente tem discutido sobre educação bancária e educação libertária na construção do projeto político-pedagógico aqui da escola. E tem um professor que está muito inquieto, porque eu tenho dito, a gente está fazendo a educação bancária, a gente faz a educação bancária, e se a gente está fazendo isso, se a gente faz prova, se a gente dá aula, se a gente é conteudista, então no nosso PPP é para estar lá que nós somos bancários, não vai estar lá dizendo que nós somos libertários, que nós queremos um estudante crítico, reflexivo, transformador da realidade, não, porque se a gente não vai estar sendo coerente. Se a gente quer ser bancário, então se a gente está sendo bancário, então que a gente coloque no nosso PPP que a gente é bancário. Isso está inquietando muita gente, né? E eu propus a ele que no terceiro bimestre, que a gente já tem que estar finalizando o segundo, quer dizer, começando o segundo e isso já está planejado, que ele pense ele é professor de matemática, que ele pense aí um terceiro bimestre que ele não avalie com provas, porque prova, para mim, ela é a prova de que a educação ela é bancária. Ele disse, tá certo, vamos tentar. Né? E aí esses dias ele ficou me perguntando, e ia dizendo isso para ele, disse, e como é que é matemática? Como é que eu saio de uma matemática bancária para uma matemática libertária? E você, na sua fala, via carta de Paulo Freire, você diz que a gente precisa trazer o cotidiano para a educação. E é isso que eu vou dizer a ele. Traga o cotidiano da matemática, eu estava pensando sobre isso. Traga o cotidiano e, com o cotidiano, pense a matemática com os meninos e as meninas daqui da escola, que a gente deixa de ser bancário e talvez a gente pense em uma proposta que seja democrática, emancipatória, que construa processo de autonomia e que a gente construa tudo isso que você diz no seu poema, que é uma educação humana, humanizadora, que construa saberes e sabedorias, que a gente possa aprender com o novo,
com as pessoas novas e com as pessoas mais velhas, na verdade, você diz isso, né? Que seja a educação da liberdade, da construção, e que a gente compreenda a política como agir, e, sobretudo, que é o que eu tenho mais aprendido, é que se a gente quer fazer uma educação com os princípios Paulo Freire, não tem como fazer se não for via diálogo. É sentar e conversar e dialogar. E é dessa forma que a gente tem tentado fazer aqui. É via diálogo. Não tem como se não for olho no olho, e aí de forma não hierárquica, não de cima para baixo, mas de forma horizontal, em que cada um tem seus saberes e algo a contribuir, né? Então, que bom que eu vi, eu estava um pouco afastado, que estava muito atarefado, e volto já na 13ª carta, até me assustei, mas que bom que é a 13ª, que não vou fazer comentários, mas é a 13ª carta, e eu acho que eu me afastei na quarta, quinta, não lembro como foi. Então, volto com essas respostas para as minhas inquietações. E, Niédia, querida, que essa sua potência e essa sua ludicidade possa encantar a mais e mais, não só a gente, mas principalmente as suas crianças, que você está contribuindo para o processo de alfabetização. Eu já disse aqui, vou repetir, eu conheci Niédia com uma carta. Ela leu a carta, né? E eu vou dizer isso porque faz muito sentido. Ela leu uma carta e eu dizia, ela lá lendo e eu caladinho na minha, meu Deus do céu, essa menina está dizendo um monte de coisa. Inclusive, eu sei que você não está mais com a carta, mas se você tivesse uma cópia, seria interessante que você lesse. Porque foi lá que eu disse, essa menina, ela não só lê Paulo Freire, ela vive Paulo Freire. E eu finalizei dizendo assim para ela que eu não quero repetir isso nunca mais. Eu disse, olha, a gente está tão inquieto porque a gente lê Paulo Freire. Se a gente não quisesse essa inquietude, eu não sei, não foi exatamente dessa forma. A gente tem que parar de ser Paulo Freire e de ler Paulo Freire. E eu digo aqui para você que a gente continue lendo Paulo Freire, tá certo? É com ele e com tantos outros que a gente precisa se munir para a gente fazer essa educação que a gente conhece, que a gente deseja, na verdade, né? Porque ela ainda é no campo, que é a educação do esperançar. E aí eu espero que você seja, não sei se você viu aí, a nova Magda Soares. Se não for do Brasil, que seja do Seridó, se não for do Seridó, que seja de Caicó, ou se não for de Caicó, que seja para esses meninos e meninas que passem por você. Ou melhor, que você seja a Niédia da alfabetização, tá certo? Então, muito obrigada pela partilha de vocês, e dizer que vocês deixaram a minha noite muito mais leve e com muito mais saberes. Ô, Jeová, você é muito fofinho, né? Toda a vida. Ele é muito fofinho. Só tenho vontade de abraçar. Mas em relação Muito obrigada, Jeová. Em relação a provas na matemática, né? Já faz um tempo, na verdade, que existem alguns autores que trabalham com a metodologia de matemática na categoria problematização, que ao invés de você propor uma prova no estilo antigo, né? No estilo um pouco mais tradicional, que Paulo Freire diz que não é 100% errado, né? Não é errado a gente usar alguma técnica que já foi utilizada há muito tempo atrás. Depende de todos os outros fatores, de todos os contextos, e de todo o contexto, né? De como isso está sendo desenvolvido. Mas existem hoje, inclusive eu escrevi um artigo com a professora Aparecida Mello, onde a gente apresenta bem sucintamente o nome de um autor, porque eu não estou aqui lembrada bem por eu ter estudado ele apenas na época que eu estudei neurociência com matemática, né? Que quando eu estudei matemática, eu tive o privilégio, que isso é um privilégio, de estudar a neurociência, a matemática com a neurociência. E é por isso que me trouxe essa visão diferenciada, né? Que é uma matemática bem freiriana, digamos assim, mas que esses autores que a gente estudou lá não eram exatamente Freire, eram autores realmente neurocientistas, que eles traziam uma forma de ensinar matemática totalmente diferente. Inclusive, eu acho que as meninas que estão aqui, Celeste, que estão na pedagogia, né? Vivi, eu não sei se elas já passaram por esse componente com a professora magnífica, maravilhosa, Etienne Lautenslegger, né? Que a gente até se assusta quando a gente estuda matemática na pedagogia com ela.
porque ela traz uma outra visão de matemática, que é totalmente diferente do que a gente estudou, mas é só a forma de tipo assim, trabalhar a prática pedagógica, sabe? Uma forma de problematização. Foge totalmente daquela prova, que assim, inclusive a Aparecida Mello é um exemplo, né, aqui na UFRN, de professoras que não trabalham. Eu acho que a Aparecida é uma das únicas professoras que não trabalha com prova, né? Que assim, todos os professores da UFRN fazem prova, dizem que acham importante fazer, pelo menos uma. A Aparecida Mello quebra todos os tabus e não faz, né? Então é freiriano mesmo, na veia, né, professora? E, sim, Jeová, e aí, nessas categorias que você elencou, Paulo Freire também fala uma frase assim, Paulo Freire não, mas na reflexão, né, a gente pode pensar sobre o dizer a minha palavra. Menina, começou uma zoada grande aqui, vocês estão escutando? Um som altíssimo, vixe Maria. Sim, dizer a minha palavra. Então, quando eu e Nied, a gente se propunha... Obrigada, professor. A gente se propunha estar aqui hoje falando para vocês, nem tão tranquilamente assim, né, Nied? A gente precisou tomar assim, fazer alguns exercícios de calmante, né? É por aí. Eu passei o dia hoje zen. A gente só conseguiu porque a gente se sentiu no poder da nossa própria palavra, né? E isso é muito complexo e muito poderoso, porque é difícil para mim, que acabei de sair da graduação, eu estava até dizendo para a Viviane Lied, chegar aqui num coletivo onde tem um monte de gente que já é doutor e falar sendo que eu tenho a maior dificuldade às vezes porque eu fico nervosa. Eu até sei explicar, mas do meu jeito. E aí eu tenho medo disso, né? E outra coisa que o Paulo Freire traz é a construção da humanização, nessa 14ª carta, né, ele elenca em síntese a construção da humanização por meio da análise da teoria e da prática, né, que é o que já foi falado. Só porque eu anotei aqui em síntese, eu fui anotando umas síntesezinhas com medo de me perder, né? E aí no formulário que eu e Nédia disponibilizamos para vocês, tem 2 perguntas, né? Uma é o que é democracia, para vocês, em poucas palavras, né? E a outra é o que é como que essa democracia pode estar posta na prática. E aí a gente queria compartilhar aqui ao final com vocês. Eu vou procurar aqui para compartilhar. Quais foram as respostas que a gente obteve, só para a gente ver o que cada um respondeu, né? Eu gostaria de saber de vocês, eu gostaria de ouvir de vocês exemplos práticos. Nied apresentou um aqui, né? Exemplos práticos de trabalhar a democracia na sala de aula. Que aí o Paulo Freire, ele questiona sobre o significado dessa democracia, né? E aí, só um momentinho, professor Ricardo, se depois o senhor quiser falar um pouco sobre a etnomatemática, eu acho que o Ricardo trabalha com a etnomatemática, né, Ricardo? Se eu não me engano, eu acho que o professor Ricardo sabe bem dessa questão de práticas problematizadoras. Se eu não me engano, o professor Ricardo tem uma boa atuação aí com essas práticas. Se quiser falar um pouco. Já falei tudo, viu, professor? Obrigada aí. Oi, Daiane. Já que você solicitou, peço perdão, professora Maria, né? Que eu creio que ela ia falar alguma coisa. Mas nessa relação da matemática é importante que a gente tenha o conhecimento da comunidade, né? Quando eu falo comunidade, é no sentido de onde a instituição escolar se encontra, quais são os cotidianos e as relações com as quais os estudantes, professores, eles se encontram relacionados. E aí a gente precisa compreender, dentro dessa relação, quais são os saberes que já previamente encontram-se em debate, para que a gente não possa, de repente, digamos assim, que soterrando também alguns elementos que se fazem preciso, né, estar em debate. Mas aí tem um detalhe importante, né, uma forma também, um modus operandi da gente compreender de outro modo um conjunto de conhecimentos. E aí, um exemplo bem prático do horário, quem ainda não jantou, pode problematizar, por exemplo, a produção do pão, né? Quais são
as métricas comumente utilizadas, será que existem outras formas de mensuração dos produtos que vão contribuir para a feitura do alimento? Um prato, uma vasilha. E aí, dentro dessa relação toda, que muitas dessas comunidades vão trazendo consigo e passando geração a geração, que ultimamente está sendo perdido, a gente também pode estar evidenciando um outro modo de realizar mensurações, de problematizar identidades culturais que fazem jus a essa relação. Enfim, é uma imersão bem antropológica, mas que não digo assim que é melhor ou pior. Mas, enfim, é um modo também, né, de metodologia de pesquisa que a gente pode estar trabalhando, inclusive até essa relação mais próxima à nossa vivência, permite até um aprendizado com a maior segurança. E aí, aproveitando o ensejo da 14ª carta, eu, quando estava assistindo à apresentação da nossa professora, que junto a Daiane, né, problematizou, me veio à mente que durante a apresentação dela, ela já trouxe os objetos. Creio eu, assim, espero, né, realizar a leitura do material de artigo. Já estamos aqui aproveitando o ensejo e também convidando a professora para se fazer presente nesse movimento e transcrever, né, todo esse processo que eu considero importantíssimo. E por que eu faço o alinhamento à carta de número 14? Lá no PDF, que está na página 141, lá no lado direito da tela, quem estiver acompanhando, vai perceber que no segundo parágrafo existem uma série de problematizações ali em voga, e durante a apresentação da professora, ela foi relacionando, né? O que seria educar para a democracia? Como é que a gente pode trabalhar enquanto educador, educadora, para compreender e também, né, superar situações de cunho tradicionais democráticos? Então, eu fiquei muito interessado em querer, com mais calma, né, já fazendo o convite prévio, da escrita do artigo. Então, aqui fica a sinalização, porque o objeto ela já dispõe, da experiência também, ela comentou sobre a escrita, né? E é essa relação de envolvimento com os estudantes e deles também terem uma noção de pertencimento à escola e entender que a escola ela tem um propósito de vida, de cunho coletivo, principalmente. Não é só onde o conhecimento por si só ele é socializado, ele ultrapassa essa condição, né? Eu aqui vou dar a oportunidade para outros também participarem, porque eu considero imprescindível nessa partilha de conhecimento aqui com todos vocês. Muito bem, professor Ricardo, meus agradecimentos. Bom, gente, respondendo aí a questão que Daiane trouxe para nós, né, na prática, como trabalhar a democracia em sala de aula? É importante salientar que nós podemos fazer jus a representante de sala, né? Na universidade, nós temos o representante de sala, nós temos também os projetos de ensino, tanto de monitoria quanto de tutoria, que viabilizam a participação ativa, porque, ao fim e ao cabo, a democracia nada mais é do que o sujeito ser cidadão ativo, como vai falar Benevides, né? Então, a partir do momento que se elege democraticamente, a turma escolhe um representante de sala e o vice-representante, então, o representante e o vice serão, né, os reportadores das demandas da turma para com o professor, assim como acontece também na pessoa do monitor e da tutoria, essa reportagem, onde não precisa que a turma toda venha, mas
através dessa ação participativa, né? Uma outra questão que eu sinto muito falta, principalmente no SERES, é a atuação do diretório acadêmico, né? A participação ativa dos estudantes nas delegações e representações do movimento estudantil, o próprio movimento, porque assim é muito fácil falar nos corredores, né, sem o critério ético e político do engajamento social do sujeito. Dificilmente é o coletivo de estudantes se organizar politicamente em seus grupos e assim fazer jus ao movimento estudantil, que é, gente, o movimento estudantil, no período da ditadura militar, foi quem promoveu o grande movimento das diretas já. Nós não podemos esquecer a força que a juventude tem, sabe? É preciso estar ativo, é preciso estar no movimento em si, né? Um outro exemplo, que desde a educação infantil ao ensino superior, a gente pode exercer a democracia, que é o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é também um outro mecanismo democratizador para que a democracia aconteça no espaço formativo, aconteça no espaço de ensino-aprendizagem, né? Onde teoria e a prática elas estão eminentemente coadunadas, certo? Jeová, pois não? Bem rapidinho, Maria, você entrou num assunto assim tão importante, que é um mecanismo de participação Amigo, tá efetiva, cortando, né? fecha a tua Isso mesmo, câmera. a gente conselhos de classe. E assim, os alunos, melhorou? Pronto, eu estava falando que as participações estudantis, seja como representante de sala, grêmio estudantil, nos conselhos, são mecanismos de garantia da democracia, né, de uma gestão de fato democrática. E assim, os alunos, o que eu queria dizer é que os alunos eles estão ávidos para falar e para serem ouvidos, e muito mais do que falar ou serem ouvidos, eles querem que os desejos deles estejam em evidência e seja de fato concretizado, sabe? Então, é um movimento de estímulo a essa participação estudantil, se for feita de fato, né? Mas não só feita, respeitado, e que eles precisam sentir isso, que o que eles falam vai ser respeitado, é de uma potência, assim, que a gente não tem dimensão, né? E eu falando aqui nos bastidores que o movimento estudantil no interior, ele é praticamente inexistente, não existe movimento estudantil e também os movimentos sociais no interior também, que é outra forma de consolidar a democracia, é quase inexistente. Eu pergunto para quem é do Seridó aqui do Rio Grande do Norte, quais são os movimentos sociais que de fato vão para a rua, que se organizam, que são ativos, né? Quando a gente vai para a capital ou para alguns outros lugares do país, a coisa funciona, né? Mas quais são esses movimentos sociais que a gente tem no interior aqui do Rio Grande do Norte? Então, era só para colaborar. Outra coisa também, essa leitura de Freire, ela é importante porque, pelo menos eu, né, eu tenho 37 anos, então eu venho de uma criação da gente foi criado para ouvir. A gente tinha só que ouvir e aceitar, independente que mesmo se aquilo inquietasse a gente, se a gente ficasse todo se retorcendo por dentro, mas a gente não podia opinar. E quando eu leio e pensei nessa questão dessa democracia, né, de mostrar que ensinar democracia é possível, para com isso é preciso testemunhá-la, eu fui nesse sentido de mostrar às crianças esse rompimento dessa cultura do silêncio, né, que eles vão ter momento de ouvir, mas que eles vão ter momento de opinar, e que o opinar deles é válido. Eu faço parte do conselho escolar da escola. A princípio, eu usava até uma frase assim, não, eu fui colocada lá porque ninguém queria, como ninguém queria, me colocaram. Mas participei de momentos decisivos, onde lá com os pais, o representante
comunidade, o representante dos pais, a gente tinha que votar se aceitava, por exemplo, a escola funcionar pela manhã do primeiro ao terceiro ano e à tarde com todas as turmas dos quartos aos quintos anos. E os pais com medo, porque aquilo estava partindo tipo da gestora perguntar, eles não queriam opinar. Aí eu olhei para eles e disse: olha, o opinar de vocês é válido, a gente tem que chegar a um consenso. Aí eu fiz a seguinte pergunta: vocês têm filho estudando aqui? O filho de vocês está estudando pela manhã porque vocês trouxeram um laudo médico dizendo que eles são alérgicos e não podem estudar à tarde. Então, você aceitaria, tipo, as turmas passar os quartos e os quintos anos todos para a tarde? E se ia ser favorável, em qual sentido para vocês? Então, a partir dessa fala que eu tive com eles, antes de começar, eles chegaram à decisão que não, que como a gente vive num espaço democrático, a escola precisa funcionar pela manhã com turma dos quartos e quintos anos, porque a gente precisa ser solidário às crianças que têm alguma alergia e que não consegue estudar no turno vespertino por ser mais quente. Então, assim, devido a essa cultura do silêncio, né, ser tão colocada afinco, principalmente neles que já são um pouco, a maioria são mais idosos do que eu, tem mais idade do que eu, então eles acham que o silenciar e não opinar é o que é o válido. E eu digo, olha, aos filhos de vocês eu já digo o contrário, eu digo a eles que eu preciso que eles falem. Eu preciso entender que eles têm voz e que eles vão ser ouvidos de acordo com o momento, de acordo com o que a gente está entrando no consenso. Alguém quer falar? Eita, Maria. Tudo bem, Dai. Niede amada, eu estou encantada a cada vez que você fala, porque é de uma autenticidade tão grande, sabe, que deixa o meu coração enormemente feliz, sobretudo sabendo da realidade, né, conhecendo a realidade do sertão seridoense. Então, parabéns, viu, Niede? Parabéns mesmo. Sara, é contigo, querida. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui eu estava dizendo que eu estou aqui disfarçada, né? Porque as demandas da gente, hoje eu estou dodói, estou em casa. Aí eu digo, eu vou aproveitar, vou pelo menos participar do grupo, né? Isso. Eu trabalho com EJA à noite e muitas vezes eu não estou disponível. E estar no grupo hoje me fez perceber uma coisa que eu estava discutindo justamente sobre a importância da praxis, né? Então, a gente encontra aí pressupostos da democracia e encontra principalmente a questão da praxis. Niédia, parabéns pelo seu relato, da sua experiência. Isso é extremamente freiriano, né? Eu fiquei ouvindo e fiquei encantada, né, com a sua condução. Eu chamo a atenção para uma questão que é muito importante, que é assim, o professor da educação básica, né, fazendo ciência, fazendo educação popular nos seus contextos, né? Então, a gente tem uma dificuldade, enquanto professor de educação básica, de estar nos contextos acadêmicos, e esse grupo possibilita muito essa aproximação. Eu acho que eu falo também, não só da minha dificuldade, como da dificuldade de muita gente, né? De poder conciliar os horários, os tempos, a vida, né? A vida e seus tempos, e poder relatar uma experiência realmente vivida, né? Então, isso é muito bom. Isso é extremamente freiriano e traz uma postura, um fazer que precisa ser pensado, que precisa ser revisto. A escola tem um compromisso político e pedagógico, e Freire ressalta muito isso, né? Esse comprometimento político e pedagógico, mas não só na questão eu não estou mais vendo vocês. Algo aconteceu aqui. Vocês me veem, me escutam? Sim, amada, pode continuar. Eu vou continuar, não estou vendo vocês, mas tudo bem. Então, Freire destaca justamente isso, essa relação da teoria e da prática, essa relação do fazer pedagógico, esse chão, esse pé no chão da escola, e é muito importante quando você fala da tua experiência, porque eu consigo visualizar na tua fala e na tua experiência um elo de coerência,
né? E isso é ética, isso é ético, isso é dentro dos pressupostos freirianos da democracia, né? Então, isso é bastante importante. Então, parabéns, eu acho que o nosso grupo, eu acompanho muitas vezes, depois que tudo acontece, eu vou assistir, fico vendo, ai, que fala legal, eu queria ter dito isso. Mas parabéns, gente, pela condução do dia de hoje, das outras noites, viu? Parabéns. Ô, Sara, que bom, amada, tê-la aqui conosco. Saudades em nossas saudações, viu? E se recupere, porque você com saúde é bem melhor, viu, amada? Gente, eu gostaria de dizer que esses nossos encontros esse semestre, eles estão sendo formidáveis, né? Cada encontro tem sido mais significativo do que o outro, porque a grande sacada, Sarinha, que nós estamos vivenciando nestes encontros, para além da chegada do coletivo do Saci, né, com a professora Gisele Moura, vivenciarmos a experiência da teoria com a prática. E hoje, Niedja trouxe com muita pertinência o quanto que Freire, né, ele é próximo à nossa realidade. Não é um mero discurso vazio, não é uma mera reflexão filosófica ou uma viagem, como nós dizemos assim, uma viagem na maionese, né, da abstração, da inviabilidade, do romantismo. Não. É importante deixarmos nítido aqui que Freire fala da prática. Ele não inventou nada. Ele não pensou absolutamente em nada. Ele não criou nada, a não ser fazer a arte da escrita da sua vivência, da sua prática. E ele consegue, com muita maestria, em deixar seus relatos em seus escritos, e a gente agora está fazendo o caminho contrário, né? Que é nos colocarmos na nossa prática em conexão, estabelecendo um nexo com a teoria freiriana, para a gente compreender o quanto que falar da alfabetização do tema gerador, né, que é um tema altamente complexo, não existe apenas uma democracia, mas existem várias democracias, mas a forma como Niedja trouxe, deixou nítido estes tipos de democracia, e aí as atividades, de acordo com o nível de aprendizagem das crianças, elas compreenderam bem o que é a democracia, e também não é somente o exercício de votar, isso e sobretudo, o ato de votar, principalmente em pessoas melhores para nos representar. Então, nós termos a consciência, ter o posicionamento consciente e crítico dos políticos, né? E é importante que a gente faça agora uma fala mais aproximada com a demanda da política partidária, porque nós estamos nos encaminhando para as eleições municipais. E todos nós aqui somos eleitores, né? E quem serão os nossos vereadores? Quem será o nosso prefeito? Detalhe, todos nós aqui estamos coligados a um partido do nosso município? Ou nós votamos no mais bonito, no que fala melhor, porque também tem isso, né? Nós precisamos estar afiliados, coligados a um partido político do nosso município, para nós também exercermos efetivamente o exercício da nossa cidadania no ato do votar, né? Então, é importante, gente, que nesse processo de alfabetização política, né, Niedja, esse posicionamento político dos estudantes desde a educação básica, a gente traga também para a responsabilidade do adulto, né? Porque na prática, com as crianças, vejam as propostas, né? As propostas das crianças, eu adorei quando uma delas disse que traria sorvete todo final de semana, né? E
Isso é tão lógico diante dos políticos que nos prometem o que não podem cumprir, né? E aí a gente vai votar em quem está nos iludindo, ou nos alienando, ou nos querendo comprar, ou em quem tem um projeto de sociedade para o município, em quem tem propostas e programas interessantes de forma ampla, de forma holística, para o nosso município, né? Em Taicó, por exemplo, quem é o vereador da educação, que coloca a pauta da educação? Quem é o vereador que coloca a seca, né? Quem é o vereador que coloca a pauta do meio ambiente? E assim sucessivamente, né? E os prefeitos, né? Os prefeitos, quais são os programas e projetos que eles defendem? Então, tudo isso, gente, é muito importante a gente pensar, né, que essa 14ª Carta de Freire, ela é muito profunda e, ao mesmo tempo, ela é reveladora da nossa condição humana, da nossa essência humana no exercício de praticarmos a nossa cidadania, que não é somente votar, é sobretudo, mas não só. E aí nós precisamos, desde a educação básica, politizar e conscientizar, sensibilizar os nossos estudantes para posicionamentos protagonistas, altruístas e, sobretudo, políticos e pedagógicos. Já dizia Freire, né, em seus escritos, a educação é um ato político e pedagógico. Certo? Bom, gente, estamos nos encaminhando para os finalmente, temos apenas 3 minutinhos. Quem gostaria de fazer o fechamento desse momento? Gisele, você não quer falar nada, querida? Passou o tempo todo caladinha aí, eu querendo te ouvir. Oi, gente, eu tô com problema na minha internet, vocês estão me ouvindo? Que para mim, assim, a voz tá chegando às vezes bem falhadinha, mas tá bem... Tá perfeito, viu? Tá. Então, primeiro quero agradecer aí a Daiane, a Nigel, eu nunca sei pronunciar o nome dela, se Chama corretamente. Ni tá ótimo, né? Niédia. Pela nossa lindíssima e sensível, né, apresentação e compartilhamento da prática, que eu consegui acompanhar. Em alguns momentos fechei a câmera para ver se melhorava. E dizer que esse tema, né, principalmente o da democracia e da liberdade no Freire, é um dos meus temas que mais me sensibilizam, assim, principalmente considerando o contexto atual, né, que a gente vive na sociedade brasileira, em que a gente teve aí, e eu não acredito que é um ciclo superado, né, profundos ataques à democracia, e é sempre importante lembrar, né, isso que as meninas destacaram ali ao falar das cartas, mas isso está presente em vários outros escritos do Freire, né, que a democracia é um saber, e, portanto, é um saber que se aprende. E a gente não vai avançar na construção de uma sociedade democrática se nós não construirmos pessoas democráticas. Né? E essa articulação entre a objetividade da democracia formal e a subjetividade da democracia que passa pelos sujeitos, pelas instituições, é um dos maiores desafios que a gente tem na sociedade brasileira, né? A gente segue flertando muito com o autoritarismo e com as práticas antidemocráticas, né? Desde os seus primeiros escritos, o Freire está muito preocupado com isso, né? Que a democracia ela não se sustenta apenas com a letra da lei. A gente precisa, além da letra da lei, que a gente não pode abrir mão dela, construir, né, uma cultura democrática, né? Então, e a escola, como a Ani e a Daiane, né, destacaram brilhantemente nessa noite, é, por excelência, o espaço de construção de sujeitos democráticos, né? O Florestan Fernandes fazia essa defesa também,
de que para que a gente tenha uma sociedade democrática, a gente precisa botar para funcionar, né, a principal engrenagem da construção de uma sociedade democrática, que é a escola pública, que vem sendo duramente atacada, assim como as universidades públicas, né. Então, é só isso que eu queria dizer, que eu fiquei um pouco quietinha por causa da internet, mas também porque é um tema que suscita em mim muitas reflexões, e agradecer e pelo esperançar dessas meninas maravilhosas, né, que mostram aí do comprometimento, e ao mesmo tempo da prática, da luta, para que a gente avance mesmo freirianamente na construção de uma educação, de uma cultura e de uma sociedade politicamente democrática. Democracia é um princípio do qual a gente não pode abrir mão, pelo qual a gente tem que lutar, é imperativo ético e político, diria Paulo Freire. A gente não pode abrir mão dela, não. É isso, minha gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, professora. Aparecida, eu gostaria de só compartilhar as respostas do pessoal no Forms, que a gente combinou que compartilharia. Ok, querida. Aí a gente faz o fechamento. E obrigada a todos, né, pelo momento de hoje, pelas partilhas, e que a gente agregue, né, que a gente agregue cada vez mais a nossa ação cotidiana, nosso processo transformador, nossas proposições de utopias, com mais esse estudo, mais essa reflexão, que a gente consiga colocar cada vez mais em prática, né, como Sara diz, como a professora Sara Ingrid diz, né, a questão da prática, colocar cada vez mais em prática, que não é fácil. Sim, compartilhar a tela, né? Agora sim. Vocês estão conseguindo ver? Pronto, eu vou ler. O que é democracia? Responderam. Democracia é um movimento em que o povo exerce o protagonismo e o poder de escolha de forma justa. Correlação de poderes destinada em especial à população. É a participação ativa do cidadão, é a possibilidade de participação de todos, todas, nos mais amplos aspectos da sociedade. É ouvir o coletivo, seus anseios e suas necessidades. Agir para supri-los, dando-lhe oportunidades e equidade. É justiça social, participação popular, poder de decisão distribuído concretamente na sociedade. Participação ativa, consciente e engajada nas decisões da sociedade. Democracia é um sistema de governo que se baseia na participação ativa e igualitária de cidadãos e promove a responsabilidade e transparência dos governos. Na segunda pergunta, descreva exemplos de educação democrática. Uma educação em que os docentes escutem os anseios e as inseguranças dos seus alunos, além de promoverem opções de atividades para que os alunos possam desenvolver o senso de autonomia e justiça. Decisão de projetos e atividades, decidir alguma resolução de problemas. Grêmio estudantil, diretório acadêmico estudantil. Educação do diálogo, por exemplo, uma educação integral que permite a expressividade de todos, todas, no fazer de ensino-aprendizagem. Educação que percebe a heterogeneidade de seus alunos, respeita e trabalha para que consigam atingir os mesmos objetivos, mas de forma diferentes, atendendo às suas necessidades. 100% democrática nos termos que coloquei acima, desconheço. Próximo a isso, me lembro da gestão política educacional de São Paulo, quando Paulo Freire foi secretário. Direito à voz, direito ao acesso à educação e direito à diferença. E assim, eu quis compartilhar porque eu acho importante a gente ouvir todo mundo, né? Mesmo que seja em forma escrita, já que nem todo mundo fala, então eu acho importante a gente fazer esse compartilhamento. E lembrar que Paulo Freire diz na 14ª carta que somente é por meio da democracia que a gente está aqui hoje discutindo a educação. Então, muito obrigada a todos e até a próxima semana. Se alguém quiser aí fazer mais alguma fala, sinta-se à vontade.
Ô, gente, então, parabéns, meninas, muito obrigada, né? E foi uma noite memorável. Gratidão mesmo. Parabéns, parabéns. Uma ótima noite, gente. Até o nosso próximo encontro.